Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia mais uma vez aqui com vocês para a gente poder finalizar o nosso tema Trabalho, Tecnologia e Mudanças Sociais. Nesse bloco agora, nós falaremos sobre outro problema relacionado ao mundo do trabalho, em específico na nossa realidade brasileira, que é o trabalho infantil, ok? E no final, faremos uma questão que versa também sobre esse assunto. Primeiramente, é bom destacar o conceito, afinal de contas, o que é trabalho infantil. É toda forma de trabalho que é exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima permitida pela lei, que segundo a Constituição Federal, é a idade de 14 anos em caso de jovens aprendizes e a partir de 16 anos para o trabalho formal. Então, toda a idade menor do que essa, ou seja, entre 0 e 13 anos, considera-se sempre trabalho infantil e isso é ilegal, seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pela Constituição Federal, seja pelas leis de trabalho do Brasil e também das leis de trabalho que existem de forma supranacional, né, das organizações que versam sobre esse assunto, como a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, também condena o trabalho infantil. Beleza? Então, dito isso, iremos seguir no próximo slide falar sobre o que diz a Constituição brasileira. Sabemos que a Constituição é a nossa carta magna, é o nosso principal conjunto de leis. E lá na Constituição diz o seguinte, que é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre para menores de 18 anos e qualquer trabalho por menores de 16 anos. Mas tem uma ressalva, tem um caso de exceção. A partir dos 14 até os 16, o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz. Né? Existe até um programa chamado Programa Jovem Aprendiz. De repente, até alguns de vocês fazem parte desse programa. A partir dos 14 anos, nessa condição, concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que você ainda está na escola estudando, no turno contrário, você pode trabalhar na condição de aprendiz, é o que diz a lei brasileira. Do 0 aos 13 anos, é considerado trabalho irregular, trabalho ilegal. Somente a partir dos 14, na condição de jovem aprendiz, é que se pode trabalhar segundo as leis brasileiras. No mundo todo, existem 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos, aí a gente coloca a idade mesmo, né? A idade legalmente falando, a maior idade legal, foram submetidas a trabalho infantil em 2016. Sempre lembrando que tem esses casos, né, que a gente citou, mas nesse caso aí desse número não estão enquadrados na condição de jovem aprendiz ou de condições insalubres, etc. 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas também de escravidão. Lembra que no bloco anterior a gente falou sobre isso também, né, sobre o trabalho escravo. Então existe 10 milhões de crianças que além de estarem trabalhando ilegalmente por serem crianças, ainda estão na condição também de trabalho escravo. Olha só, são duas problemáticas juntas, né, convergindo em uma mesma situação. A porcentagem de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho está dividida dessa maneira. Na área agrícola, 70,9% do total desses 152 milhões de jovens e de crianças. Na área de serviços em geral, 17,1%. E no setor industrial, 11,9%. De 2006 a 2012, o número de crianças e adolescentes em trabalho perigoso caiu 30 milhões. Então a gente percebe que existe ali um certo avanço no combate ao trabalho infantil. Isso é uma coisa boa, mas percebemos que esse número ainda é um número muito alto. Então ainda é algo que a sociedade precisa se preocupar, as autoridades precisam se preocupar com isso também. Temos a divisão global de como está mais ou menos localizado, né, essa quantidade de pessoas, de jovens, de crianças que trabalham nessas condições. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso chega a 1,2 milhões. Na África, no continente como um todo, 72 milhões, 72,1 milhões. Na Ásia e na região do Pacífico, 62 milhões. Na Europa e na Ásia Central, 5,5 milhões. E na América, colocando a realidade brasileira também aí, 10,7 milhões de jovens e crianças estão nessa condição de trabalho irregular, de trabalho ilegal. Passando para o próximo slide, nós perceberemos outros dados também importantes. O trabalho infantil no Brasil.
Desses 10,7 milhões da América, 2,7 milhões de crianças e adolescentes são no Brasil. A condição de trabalho, né, irregular está no Brasil, 10,7 na América como um todo, 2,7 milhões no Brasil. É uma realidade muito preocupante, é algo que a sociedade brasileira e as autoridades precisam, de fato, enfrentar com seriedade. Dessa porcentagem, dessa quantidade de pessoas, de jovens e crianças, que estão nessas condições de trabalho no Brasil, 68% estão em atividades não agrícolas. Então, em atividades que são geralmente atividades urbanas, como o comércio, por exemplo, né? E 32% em atividades mais ligadas à área rural. Então, perceba que a realidade do trabalho infantil, o mapa do trabalho infantil no Brasil, ele está sobretudo localizado na área urbana, mas existe também na área rural, numa quantidade um pouco menor, numa porcentagem um pouco menor. Dessa quantidade de 2,7 milhões, 854 mil jovens e crianças trabalham de forma irregular na região sudeste, sobretudo nos estados de Minas Gerais e São Paulo, onde essa situação é muito preocupante, beleza? Aqui no Nordeste e no Norte do país também, existem alguns estados que também têm uma situação alarmante, uma situação preocupante no tocante ao trabalho infantil. Mas contando o Brasil como um todo, até pela quantidade populacional, São Paulo e Minas Gerais são os estados onde essa condição ela é mais visível, é mais notória. 94% do trabalho infantil no Brasil, do trabalho doméstico infantil, é realizado por meninas. É importante perceber que 2 em cada 3 crianças em situação de trabalho infantil são do sexo masculino no Brasil. Então, na totalidade, nós temos aí 2/3 no nosso país de crianças do sexo masculino nessas condições de trabalho. Só que, quando se trata do trabalho doméstico, 94% são meninas, são, portanto, do sexo feminino. Temos agora, no outro slide, outros dados importantes também. Na verdade, nós temos um mapa do trabalho infantil no Brasil, onde esse mapa está com cores mais quentes, com cores mais intensas, é onde a situação do trabalho infantil é mais complicada. Eu citei ainda há pouco para ti os casos de São Paulo e Minas Gerais, e de fato são os estados onde essa realidade é mais evidente, onde esse problema, essa mazela social, ela é mais complicada. Mas estados como Bahia, Pará, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul também são estados que precisam dar uma atenção maior a essa problemática, a essa mazela, a esse problema social que é o trabalho infantil. Falamos então sobre o trabalho infantil como definição, vimos a realidade brasileira em relação a esse assunto, destacamos as condições de São Paulo, Minas Gerais e alguns outros estados que vivem numa situação mais complicada no tocante ao trabalho infantil. Faremos então a questão proposta 4 do seu material aí. Então acompanhe comigo. A quarta questão do material versa sobre o trabalho infantil e diz o seguinte: no Brasil, a cada 3 crianças em situação de trabalho infantil, 2 são do sexo masculino. Acabamos de falar ainda há pouco esse dado. Quando se olha para o trabalho doméstico, 94% são do sexo feminino. Os dados são do Mapa do Trabalho Infantil, uma iniciativa da Rede Peteca, parte da Associação Cidade Escola Aprendiz, com o Ministério Público do Trabalho, MPT. A ferramenta traz um quadro da situação de 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil. Interativo, o mapa traz números que podem ser recortados por faixa etária, gênero, localização, tipo de atividade, passando pela agropecuária até chegar no trabalho infantil doméstico. E aí tem a disponibilidade, né, da reportagem no site da Carta Capital, acessado em maio de 2018. E aí tem também uma manchete que diz o seguinte: no Brasil, o trabalho infantil atinge 2,7 milhões de crianças e adolescentes. Então já sabemos que o mote da questão é exatamente os dados que a gente acabou de analisar ainda há pouco. A pergunta é a seguinte: sobre o trabalho infantil na sociedade contemporânea, principalmente no Brasil, uma vez que a questão trata sobre a nossa realidade nacional. E a legislação vigente no Brasil,
que, como a gente falou, proíbe o trabalho escravo e também o trabalho infantil, né? A gente falou do trabalho escravo na aula passada, estamos falando do trabalho infantil agora. Então a gente tem a Constituição, que é um dispositivo legal que proíbe essas práticas. Nós temos, no caso do trabalho escravo, o Código Penal. No caso do trabalho infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Sobre tudo isso, relacionando o trabalho infantil e a legislação vigente, é incorreto afirmar. Incorreto, está destacado, beleza? Vamos então analisar com atenção as opções. Segundo a legislação vigente no Brasil, até 14 anos é expressamente proibido do trabalho. Somente na condição de aprendiz entre 14 e 16. Correto. Entre 16 e 18, vigora a chamada permissão parcial, sendo proibidas as atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas. É exatamente isso que está previsto na nossa Constituição. A letra A está correta, não marcaremos, portanto, a letra A, porque a questão pede para marcar o que é incorreto. Letra B, um dos grandes problemas no processo da erradicação, que significa o fim, né, desse tipo de trabalho no Brasil, é a naturalização desse cenário, pois a discussão da face oculta dessa situação é pouco discutida ainda. Faz sentido. Ainda se discute muito pouco essa problemática do trabalho infantil. É necessário que se tenha uma atuação mais firme por parte da sociedade civil, por parte das organizações e das autoridades também. Letra B, ok. Letra C. Entre os problemas ocasionados no trabalho infantil, podemos citar a situação de acidentes, mortes, evasão escolar, né? Consequências psicológicas para o desenvolvimento, abusos, exploração, inclusive exploração sexual. Infelizmente é uma verdade. Infelizmente, tudo isso citado na letra C podem ser problemas, consequências ocasionadas por conta do trabalho infantil. Então, infelizmente, é verdade, a gente não marca a letra C. Letra D. Um dos caminhos para modificar esse cenário é criar a elaboração e efetivação de ações intersetoriais entre setores diferentes, entre o poder público, entidades não governamentais e também setores privados, como empresas, né? Além da conscientização da população. Show! É uma das alternativas, inclusive, para se combater o trabalho infantil. Sobrou a letra E, né? Tem que ser essa a incorreta, né? Os únicos fatores que causam a situação do trabalho infantil é a falta de oferta de creches e de escolas integrais. Obviamente, é uma falsa afirmação. Como é para marcar o que é incorreto, com certeza marcamos a letra E. Vamos só confirmar se a letra E mesmo. Está lá, letra E. A gente fez essa questão aí sobre o trabalho infantil, mas como já diria João Kleber, temos uma questão bônus, que é exatamente a última questão do nosso material, a questão de número 7, que o tema não é trabalho infantil, mas é que está faltando para fecharmos as 10 questões de sociologia. Então faremos essa questão agora para encerrar a nossa participação no Terceirão Não Tirar Férias. Essa questão ela trata de um assunto que é relativamente atual. Foi a greve dos caminhoneiros, que há pouco tempo atrás aconteceu no Brasil. E ela diz o seguinte: a atual paralisação no transporte rodoviário brasileiro é um momento que ilustra como, no setor, os interesses de trabalhadores e das empresas podem se alinhar. No momento em que uma crise afeta simultaneamente o faturamento de transportadoras e a renda de trabalhadores autônomos, demandas como o reajuste no preço do frete e a redução nos valores dos combustíveis podem facilmente se tornar pauta comum das duas partes, tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Diante disso, a paralisação de caminhoneiros é um misto de greve e também lockout, segundo o sociólogo do trabalho, Ricardo Antunes. Vamos então para a pergunta, e a pergunta é a seguinte. A pergunta é: a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, que se iniciou em 21 de maio de 2018, faz 2 anos já, né? Quando pensada na relação do trabalho no contexto atual, revela questões importantes, exceto está bem destacado. Ou seja, mais uma vez, marcaremos a opção que não condiz com aquilo que foi apresentado no texto. A letra A diz: as mudanças do capitalismo nas últimas décadas
referentes à automação dos processos e da terceirização, tem a ver com essa paralisação dos caminhoneiros que aconteceu no Brasil? Sim, tem a ver. Se tem a ver, não é essa a nossa opção correta. A dependência do modal rodoviário no escoamento da produção, correto? Também está correto. A confluência dos interesses dos empresários que controlam o mercado do frete e dos caminhoneiros, indicando uma mistura de greve e lockout, ou seja, influência ou apoio das empresas. É exatamente o que diz no texto. A letra C também está correta. Diminuição da produção de petróleo brasileiro e absorção no mercado internacional não tem absolutamente nada a ver com as motivações da paralisação dos caminhoneiros. Então a letra D, por enquanto, é a nossa opção. Letra E, fragilidade do governo, naquele momento, sim, crise política e econômica, correto, e também a crise sindical. Então a única opção que não tem a ver com a pergunta é a letra D. Dito isso, encerramos aqui a nossa participação da disciplina Sociologia. Foi um prazer poder compartilhar esses momentos com vocês. Se cuidem, fiquem bem e logo logo a gente vai voltar ao nosso normal ou ao novo normal. Um abraço para todos e até a próxima.